Deus seja louvado. Irmãos e também irmãs, nesta manhã estamos aqui nesta praça e eu gostaria de transmitir para vocês uma palavra para que vocês pudessem compreender o mistério da salvação. Mas antes disso, vou fazer uma pequena oração a Deus, apresentando todos vós. Nosso bondoso Deus e eterno Pai, Criador do céu e também da terra, em nome do Senhor Jesus, quero abençoar a todos aqueles que virem este vídeo e que Tu possa também, Senhor, abençoar os que estão passando por alguma dificuldade, os inscritos, aqueles que estão enfermos e os que têm pedido as nossas orações, nossas famílias e os demais irmãos e irmãs de outros países e outras localidades que têm rogado as nossas orações. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito em eterno. Amém. Irmão, nós vamos ler no capítulo 1 do Santo Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Somente até aqui. Irmãos, esse unigênito do Pai, como nós sabemos, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio manifestar entre nós a graça, o favor imerecido de Deus. Não há como se dizer que existe outra coisa denominada graça. A graça é o próprio Senhor Jesus, porque foi Ele que se manifestou na dura cruz do Calvário, dando para nós o que nós não merecíamos, a salvação. Então foi manifesto em Jesus Cristo o favor imerecido, constatando então que a graça é o próprio Senhor Jesus. Logicamente que existem denominações, igrejas que estão servindo ao Senhor Jesus, mas isso não quer dizer que esse grupo de pessoas que servem ao Senhor Jesus podem se denominar a graça, porque esta denominação de graça só é manifesta a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a graça. Não tem como nós falarmos que a graça é outra coisa, ou que a graça é uma doutrina, ou que a graça é uma placa institucional. Isso seria algo que estaria trocando o Senhor Jesus por alguma outra coisa, irmãos. Nós não podemos trocar o Senhor por outra coisa, porque o Senhor Jesus é o Salvador do mundo. Ele não disse que uma instituição seria salvadora do mundo, porque se fosse assim, irmãos, nós estaríamos perdidos. O Senhor Jesus, Ele veio se manifestar até nós através do amor e do favor imerecido que nós não tínhamos em nós nenhuma condição de obter, porque em outro tempo não estávamos, então, irmãos, debaixo desta misericórdia, desse favor imerecido que se chama graça. Quando ele fala graça, quer dizer algo que nós não merecíamos e que recebemos sem ter merecimento. Por isso que é um favor imerecido. Quando se troca o Senhor Jesus por alguma coisa, irmãos, ou por alguma igreja, ou se tem algum exclusivismo, achando que aquilo é a graça, que diz que ali é que tem a salvação, que só ali é que há a salvação, que a salvação não está em outro lugar, nós estamos indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a única porta que ao céu conduz é o Senhor Jesus. Não tem outra porta, irmãos. Não existe outra porta que possa conduzir ao céu a não ser o Senhor Jesus. Não adianta também nós sermos ascéticos, não é ascético, quero deixar bem claro aqui, certo, irmão? Céticos, ascéticos. O que é ser ascético? É achar que nós temos que nos sacrificar para obter a salvação. O sacrifício já foi feito na cruz, irmãos. Existem pessoas que praticam esse tipo de coisa. Por exemplo, o apóstolo Paulo mesmo numa das epístolas falou: nós não temos que ser julgados pelo que comemos, pelo que bebemos, pelos dias de festas,
já no passado esse asceticismo, não é? Com S, porque se vocês colocarem, escrever asceticismo, vocês vão encontrar outra coisa. Mas se vocês colocarem asceticismo, vocês vão ver que eram pessoas que achavam que se mutilando, ou até mesmo se sacrificando, poderiam encontrar uma melhor salvação, ou poderiam se aperfeiçoar para a salvação. Ninguém precisa se sacrificar para ser salvo. O maior sacrifício já foi feito na cruz, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Não vamos dizer que não há sacrifícios entre nós, no sentido de deixarmos algumas coisas. Logicamente que deixar o pecado não é um asceticismo. Deixar o pecado é uma doutrina. Deixar o pecado é apartai-vos de toda a iniquidade e de tudo aquilo que não provém de Deus, para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada. Mas tem pessoas que usam do asceticismo, quer dizer, acho que como em algumas religiões, irmãos, não vou citar nomes aqui, as pessoas se mutilam, as pessoas se martirizam, as pessoas cometem atos de sacrifício, achando que aquilo vai ser útil para a sua salvação ou vai fazer com que ele se aproxime mais de Deus. Isso não é isso que o Senhor quer. Tanto é que o Senhor disse: misericórdia eu quero e não sacrifício. Então isso já é uma doutrina contraditória à palavra de Deus. Seria da mesma forma que alguma igreja cristã pode dizer assim: olha, se você jogar bola, não pode, porque é pecado. E já vai lá e já corta a liberdade, se encontra um jovem jogando bola. Você ir na praia é pecado, já vai lá. Isso daí é uma prática de asceticismo, irmão, porque coloca um fardo muito pesado, principalmente acima dos jovens. Logicamente que os nossos jovens, irmãos, eles têm que saber que, em primeiro lugar, eles devem pregar o Evangelho, eles devem estar firmes no Evangelho. Mas não é eles irem no shopping, tomar um sorvete, ou passear no final de semana, num jardim, fazer um piquenique, que eles estão pecando diante de Deus. Existem denominações que acham que o jovem tem que estar só dentro da denominação e, nesse caso, essa denominação está praticando um asceticismo, porque ela está querendo sacrificar a vida dos jovens, sendo que jovem é jovem, irmãos. Nós não podemos comparar um jovem com uma pessoa já de mais idade, que já tem um outro pensamento. Temos que dar ao jovem a sua liberdade dentro do limite cristão. Dentro do próprio cristianismo existem coisas que nós podemos e que não podemos praticar. E isso não deve ser forçado, mas deve ser instruído. A instrução, ela não machuca. A repreensão com amor, ela traz edificação. Mas quando se usa de autoritarismo, ela traz revolta. E esta revolta pode, ao invés de trazer o jovem para próximo de Cristo, pode afastá-lo de Cristo, fazendo com que ele veja aquela denominação como uma denominação ascética. E isso traz com que o jovem deixe muitas das vezes de crer e até mesmo de acreditar na palavra de Deus por falta de conhecimento da graça, que é Cristo. E alguém fala assim: se você sair desta igreja, você saiu da graça. É mentira, irmãos. Isto é uma heresia. Sair da graça é sair de Jesus Cristo. Sair da graça é sair da presença de Deus e deixar de crer em Cristo Jesus segundo o Evangelho da verdade, o Evangelho de Cristo. Existem muitos evangelhos que são pregados hoje. Existem evangelhos que contrariam o próprio Evangelho. Pessoas que pregam coisas absurdas, usando o Evangelho de Cristo como se fosse uma prisão. Jesus Cristo não veio nos aprisionar, Ele veio para nos libertar. Ele não veio para dar para nós, irmãos, um fardo pesado que nós não consigamos carregar. Ele disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Nada pode ser mais leve do que o amor de Deus na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você não pode dizer que lá não tem a graça. Aonde estiver um ser humano que buscar a Jesus Cristo, ele está buscando a graça. Porque a graça não se resume em paredes, não se resume em doutrinas humanas.
A graça se resume no favor imerecido de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, no Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz para dar a nós o direito da vida eterna. Então não sejamos, pois, nós, irmãos, pregadores de um evangelho falsificado, não sejamos, pois, nós pregadores de um asceticismo, mas sejamos nós pregadores de Cristo, da verdade, da justiça, do amor, da santidade, da caridade, daquilo que provém de Deus, para que todos aqueles que possam nos ouvir possam entender o que é pecado, o que é permitido e o que não é permitido. Tudo que foge da presença de Deus, no aspecto, irmãos, da malícia, da soberba, da hipocrisia, da arrogância, também é pecado. Muitos homens que estão diante de um povo, muitas das vezes são arrogantes. Muitos que estão diante de uma denominação, às vezes são arrogantes. E eles estão praticando um pecado, o pecado da arrogância, que se acham maiores. Nós nunca devemos nos achar maiores. Sempre temos que ser servidores. Aquele que serve à mesa é menor do que aquele que está sendo servido. Quando você percebe que aquele que serve quer ter domínio sobre o rebanho, você logo percebe que ele não está dentro do Evangelho de Cristo. É lógico que disse o apóstolo, temos que ter aqueles que presidem sobre nós em duplicada honra. Esta honra não quer dizer que nós vamos colocar eles nos lugares de deuses, porque não são, apenas são pregadores da palavra de Deus, que nós devemos respeitá-los nos conselhos que conferem com a palavra de Deus. Devemos fazer como os bereanos, examinar e ver se aquilo vem ou não de Deus. Se alguma coisa se prega e se fala que sai fora do contexto bíblico, daquilo que está escrito, nós já devemos estar cautelosos. Por quê? Sendo cautelosos, nós vamos examinar aquilo que foi falado. Por isso que o apóstolo disse em uma das suas epístolas: um prega e os outros julguem. Não é que vai julgar o pregador, mas aquilo que ele falou. E quando o pregador for questionado, se ele não tiver uma palavra de amor, de misericórdia, ou não tiver uma resposta, ou ele vir contra ti com um tipo de arrogância, achando que o que ele falou foi Deus e que ele não deve ser questionado, tenha esse pregador com cautela e com cuidado, porque se ele não soube te responder e te agrediu com a resposta que ele falou, é porque não foi Deus que falou na boca dele, ou ele mesmo usou daquele discurso para atacar alguém. E quando se usa um discurso da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, para atacar alguém, não é o Espírito Santo que está falando. Apenas temos que compreender que o Espírito de Deus, ele pode nos repreender, mas nós reconhecemos quando é Deus e quando não é. Por isso que precisamos nós, a Igreja de Cristo, de uma forma geral, que não estou citando nomes de denominações, pedirmos a Deus o discernimento de espírito, para não sermos enganados e para não sermos levados a outro caminho, achando que estamos servindo a Deus e sermos enganados. Quando alguém nos apresenta uma denominação e fala que ela é a graça, que ela tem poder de dar a vida, que ela tem poder de nos abençoar, que ela tem poder disso, o poder daquilo, deixando Cristo de uma forma secundária, logo nós vamos perceber que aquele caminho está querendo tomar o lugar de Cristo. E se nós não tivermos cuidado, somos enganados e no final dos dias podemos ter uma grande surpresa. Então estejamos alertas, estamos nos dias finais. Muitos que eram, hoje não são, e muitos que não eram, hoje são. Aí está o mistério da pregação que Deus está me dando. Muitos que antigamente eram filhos da graça, filhos da palavra, filhos de Jesus, de Deus, aleluia, que estavam debaixo do sangue e debaixo de Jesus Cristo, dentro de Jesus Cristo, aleluia, ou Jesus Cristo dentro dele, porque a palavra de Deus diz assim: se eu estiver em vós e vós estiverdes em mim, tudo o que quiserdes, tudo o que pedirdes, assim vos será feito. Então tenhamos cuidado, estejamos no Senhor Jesus, para que através dele nós possamos realmente ter a verdadeira graça, a graça do Filho de Deus, que se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, Deus abençoe a todos. Amém.